Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 19 de fevereiro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Vamos iniciar ouvindo o professor Valdeir, que vai cantar um pouquinho para a gente. Logo depois, eu vou pedir para a nossa irmã Claudinha fazer a nossa prece de gratidão. E logo depois a nossa irmã Arami irá fazer uma rápida recapitulação do nosso último estudo. Vamos lá? Nem tudo nessa vida é passageiro. Tem coisas que só o amor pode ensinar. Tem coisas que deixamos nesta terra e tem outras que aprendemos pra levar. São lutas que de verdade são só nossas, batalhas que aceitamos antes de vir. São as contas dos nossos erros do passado, sementes novas para colher lá do porvir. Olha como é bela a justiça, meu amigo. A colheita é daquilo que plantou. Pense nisso ao jogar as suas novas sementes. Mude agora se ainda não semeou. Hoje eu olho para trás e ainda penso: quanto tempo nessa vida eu já perdi. Mas o Cristo nos ensina, segue adiante. Se aceite, se perdoe e volte a sorrir. O destino é você quem sempre escolhe. A verdade tu já sabes da lição. Cada um tem o seu tempo e amanhece, cedo ou tarde, quando chama o coração. Olha como é bela a justiça, meu amigo. A colheita é daquilo que plantou. Pense nisso ao jogar as suas novas sementes. Mude agora se ainda não semeou. Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, a oportunidade do encontro. Um caminho que nós escolhemos, um caminho que nós perseguimos, que é o caminho que leva a Ti. E buscamos, Mestre, a cada novo encontro, a cada novo estudo, as nossas novas sementes. Buscamos uma nova forma de viver, a nova semeadura, reconstruindo, Senhor, um caminho que muitas vezes imaginávamos perdido. Esse caminho é reconstruído, Mestre, com a Tua presença. Que a cada novo estudo, Senhor Jesus, nós possamos fortalecer a nossa fé, fortalecer a confiança, Senhor, da Tua presença. E que possamos, Senhor, aliar o nosso progresso intelectual com o nosso progresso moral, porque eles precisam caminhar lado a lado.
Nos envolve, Senhor, na tua misericórdia, mas sobretudo, Mestre, no teu amor, para que possamos nos olhar como irmãos e entendermos que a caminhada, ela acontece rumo a ti quando entendemos que juntos somos a família universal. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Então nós estamos no capítulo 4, intitulado Jerônimo de Araújo Silveira, e a nossa irmã Aramita irá fazer aquela recapitulação. Em nosso último estudo, o senhor Jerônimo pediu, insistiu, que queria ver a família e foi concedido. O diretor da vigilância, o senhor Olivier de Guzmán, ele solicitou que 2 outros o acompanhassem. Então, o Ramiro de Guzmán se apresentou como chefe da expedição. O diretor orientou que desse tudo o que ele pedisse. Então, ele pediu os trajes dele, de sobrecasaca, de tudo. E ele conta, que Ramiro e seus auxiliares iam. Como fala Camilo, ele foi resguardado num veículo que parecia uma carruagem. E ele diz que ele nem se dava conta que ele se assemelhava mais a um prisioneiro de quem ia em viagem. E eles estão assistindo esse retorno até a crosta. Estamos aí, tia. Então vamos continuar, Aramita e demais amigos, e aos irmãos que estão acompanhando em casa. Faço uma ressalva. Se você não tem ainda, você que está em casa acompanhando, não tem base doutrinária, esse não é o primeiro livro que você deve estudar. Então, chamou a atenção o título da obra Memórias de um Suicida? Não comece por esse livro. Procure no nosso canal o estudo de O Livro dos Espíritos. Então, primeiro adquira uma base doutrinária para que você possa entender de forma mais lógica e racional a obra Memórias de um Suicida. Então, vamos dar continuidade? Lembrando, como disse a nossa irmã Aramita, estão todos os demais na enfermaria e apenas o senhor Jerônimo está vindo à Terra, lembrando em que condições de prisioneiro. Tem um tempo específico para voltar. Que Jesus nos guie. Vimos que atravessavam estradas sombrias, gargantas cobertas de plúmbias nevadas, de nuvens escuras, desfiladeiros, vales lamacentos, quais brejais, ou seja, qual um pantanal, desoladores, cuja visão nos deixavam inquietos, pois asseveravam nossos atenciosos assistentes que estavam dentro da enfermaria orientando, serem tais panoramas, grifa, produtos mentais viciados dos homens terrenos e de infelizes espíritos desencarnados. Nós estamos na crosta e aqui nós temos essa atmosfera. Quando eles saíram do Hospital Nossa Senhora de Nazaré, que é também na crosta, bem próximo à crosta, mas para adentrarem no planeta Terra, para adentrarem nessa dimensão, eles passam pelas demais dimensões, que fica muito claro a criação mental de nós que estamos encarnados e os espíritos desencarnados. Então, meus irmãos, a Terra não é um paraíso. É porque a gente não dá conta de enxergar. Então, às vezes, você vai para algumas festinhas, você não tem noção do que está ali. Às vezes, nós estamos dentro de lugares, e a gente não tem noção do que está ali. Porque nós vivemos no inferno. Porque o grupo de espíritos que estão encarnados, nós não somos espíritos fáceis. Somos espíritos carregados de paixões e de vícios. Então é um ambiente muito denso, nós não estamos no paraíso. Só que a gente não dá conta de enxergar. Ele está aqui demonstrando o espaço que ele nunca enxergou. E isso é criação de quem? Nós. Deus, nosso Pai, não tem nada a ver com isso. Porque como nós somos co-criadores, os nossos pensamentos plasmam. Basta estudar o capítulo qual, Aramita, da Gênesis? 14. Esse é um livro esquecido
e que nós espíritas deveríamos estudar sobre os fluidos, porque aí a gente vai ter mais responsabilidade com os nossos pensamentos, que não temos. Pois asseveravam nossos atenciosos assistentes serem tais panoramas produtos mentais viciados dos homens terrenos e de infelizes espíritos desencarnados, arraigados ainda, ligados às manifestações inferiores do pensamento. Manifestações inferiores do pensamento. Os viajantes, porém, atingiam agrupamentos como aldeias miseráveis, habitadas por entidades pertencentes aos planos ínfimos do invisível. Bandoleiros, ou seja, bandidos, e hordas, bando de criminosos desencarnados, os quais investiam sobre a carruagem, maldosos, enraivecidos. Então, os espíritos ali, bandoleiros, como ele, tentavam agredir a carruagem deles que estavam chegando, como desejando atacá-la, por adivinharem no seu interior criaturas mais felizes que elas próprias. Como vivem nessa desgraça que criaram para si mesmo, tem raiva de quem vive na luz, tem raiva de quem está bem, tem raiva de quem está feliz. Então, eles tentam avançar nessa carruagem. A flâmula, a bandeira alvinitente, clara, branca, porém, indiciando o emblema da respeitável, mostrando ali o emblema da respeitável legião, fazia-os recuar atemorizados. Muitos desses futuros arrependidos e regenerados, pois tendiam todos, aí aqui a gente percebe já uma interferência de Leon Denis, pois tendiam todos ao progresso. É a reforma moral por derivarem, como as demais criaturas, do amor de um Criador todo justiça e bondade. Descobriam-se como se homenageasse o nome respeitável evocado pela flâmula, pela bandeira, ainda conservando o hábito tão comum na terra do chapéu à cabeça, enquanto outros se afastavam em gritos e lágrimas, proferindo blasfêmias e imprecações, praga, Enquanto uns se curvavam perante a bandeira Maria de Nazaré, outros corriam, fugiam, como ele diz aqui, proferindo blasfêmias e imprecações, pragas, causando-nos pasmo e comiseração. E eles estão vendo tudo isso de lá. E o carro prosseguia sempre, sem que seus ocupantes se dirigissem a nenhum deles, certos de que não soara ainda para seus corações endurecidos no mal o momento de serem socorridos para voluntariamente cogitarem da própria reabilitação. Lembra que nós estávamos falando? Tem que combater com todas as forças as penas eternas. E ele diz aqui, não é porque todos somos derivados de um amor criador, todo justiça e bondade. Então, ninguém tapa as penas eternas, e ele já vai botando isso pelo caminho. Pelo caminho. Ela está citando uma mensagem da Teresa d'Ávila, da Revista Espírita, do ano 1860. Mês novembro. Leia essa mensagem, é muito linda, estudamos ela hoje. De súbito, brado uníssono. Então, eles estão ali todos dentro da enfermaria, eles gritaram em uma só voz, conquanto discreto, exalou-se de nossos peitos qual soluço de saudade enternecedora, vibrando docemente pela enfermaria. Portugal, pátria venerada, Portugal, ó Deus do céu, Lisboa, o Tejo formoso e sobranceiro, o porto de tão gratas recordações. Obrigado, Senhor Deus, obrigado pela mercê de revermos o torrão natal depois de tantos anos de ausência e de tumultuosas saudades. Todos saudosos, Tejo, mas a gente chama Tejo, o rio, tá? Mercê, benefício, torrão, a terra, A terra natal. E chorávamos enternecidos, gratamente emocionados.
Paisagens portuguesas, com efeito, todas muito queridas aos nossos doloridos corações, rodeavam-nos como se, tal como afirmaram de início os mentores presentes, fizéssemos parte da comitiva do pobre Jerônimo, radicando-se mais em nós a sugestão consoladora pela excelência do receptor, mais se acentuavam em nossas faculdades a impressão de que pessoalmente pisávamos o solo português, quando a verdade era que não saíramos do hospital. A silhueta, a princípio longínqua da cidade do Porto, desenhou-se palidamente nas brumas tristonhas que envolvem a atmosfera terráquea, qual desenho a crayon, a lápis de cores, sobre tela acinzentada. Alguns instantes mais, e a estranha caravana caminhava pelas ruas da cidade, qual fizesse num cantão da vigilância, o que muito nos edificou. Algumas artérias, algumas vias portuguesas, velhas conhecidas do nosso tumultuoso passado, desfilaram sobre nossos olhos róridos, orvalhados de comovido pranto, como se também por elas transitássemos. Agitadíssimo, Jerônimo, pressentindo a realidade daquilo que ominosas, horrendas angústias lhe segredavam, em segredo ao senso, e que é apenas a insânia, o desatino do pavor ao inevitável, teimava inutilmente a cobertar. Estacou à frente de uma residência de boa aparência, com jardins e sacadas, subindo precipitadamente a escadaria, enquanto os tutelares se predispuseram caridosamente à espera. Então o grupo ficou lá embaixo, no carro, e só Jerônimo subiu, porque eles sabem de tudo, mas Jerônimo precisa ver. Fora ali a sua residência. O antigo comerciante de vinhos entrou desembaraçadamente e seu primeiro impulso de afeto e saudade foi para a filha caçula, por quem nutria a mais apaixonada atração. E ele dizia assim: Margaridinha, ó minha filha querida, aqui está o teu papai, Margaridinha. Margaridinha. Tal qual lhe chamava outrora, todas as tardes, voltando ao lar após as lides, o trabalho penosas do dia, as lides penosas do dia. Ninguém, porém, acudia aos seus amorosos apelos. Apenas a indiferença, a solidão decepcionante em derredor, augurando, predizendo, anunciando desgraças, porventura ainda mais rijas, mais duras do que as suportadas por seu coração até ali. Enquanto nas profundezas sentimentais de sua alma, atormentada por múltiplos dissabores, atroavam, estremeciam desoladoramente os brados, os gritos amorosos, mas inúteis, do seu carinho de pai, incorrespondidos agora pela mimosa criança, já afastada daquele local que tão querido lhe fora. Margaridinha, onde estás, filhinha? Margaridinha, olha que é o teu papaizinho que chega, minha filha. Procurou por toda a casa. Parecia, no entanto, que haviam desaparecido de sobre a luz do sol todos aqueles pedaços sacrossantos de sua alma que ali deixara, e que o único sobrevivente, ele, de incomensurável catástrofe, não se podia acomodar à esmagadora realidade de rever desabitado, dramaticamente vazio, o lar que tanto estremecera, que tanto estima. Chamou pela esposa, nomeou os filhos um a um e finalmente gritou pelos criados. Não via ninguém. Sombras e vultos estranhos, no entanto, moviam-se pelos compartimentos que pertenceram à família e deixavam-no branir, gritar e interrogar sem se dignar em responder.
não se apercebendo de sua presença, pois tratava-se de indivíduos encarnados. A gente lembra até daquele filme Os Outros, né? Eram os novos habitantes da casa que lhe pertencera. O próprio mobiliário, a decoração interior, tudo se apresentava diferente, apontando acontecimentos que o confundiam. Decepção pungente desferiu-lhe golpe certeiro, deslocando-lhe a alma o primitivo entusiasmo para que aflitivas induções nela mais se avigorassem. Reparando suspensas aos muros de determinado aposento, telas que lhe eram desconhecidas. Seu olhar fixou-se num cromo colocado a um ângulo da estufa, cuja folhinha indicava a data do dia decorrente. Leu-a: 6 de novembro de 1903. Só os antigos sabem o que é cromo. Nós íamos às lojas final do ano e já tem cromo? Ele não sabe. Calendário. 1903. Lembrando que o suicídio de Camilo foi em 1º de junho de 1890. Vamos agora descobrir o dia do seu Jerônimo. Um arrepio de terror insopitável repassou soturnamente, de forma sombria, por suas faculdades vibratórias. Fez um esforço inaudito, que não há memória, movimentando reminiscências, vasculhou lembranças, sacudindo a poeira mental de 1000 ideias confusas que lhe toldavam a clareza do raciocínio. A vestigem da surpresa em face da realidade irremediável, que até ali ele retardara à custa da má vontade, de sofisma, de enganos ingênuos, porque ele em algum momento quis aceitar a realidade? Não. Tonteou-lhe o raciocínio. Não cogitara inteirar-se de datas durante muito tempo. A verdade era que perdera a noção do tempo envolvido no vulcão, nas trevas das desgraças, que o colheram após o malfadado gesto de trânsfuga, de desertor da vida terrena. E os demais que ficaram na enfermaria têm noção de tempo? Surpresa é para todos. Tão agudo fora o estado de loucura em que se debatera desde o trágico momento em que tentara o suicídio, tão grave a enfermidade que o atingira após o choque pela introdução do projétil no cérebro, que, graças aos tormentos daí consequentes, perdera a contagem dos dias, desviara-se pelo desconhecido adentro sem mais averiguar se os dias eram noites, se as noites eram dias. Pois, no abismo em que se vira aprisionado tanto tempo, só existiam trevas por visão. Para ele, para a sua percepção, obliterada, ou seja, destruída pelo desespero, a contagem social do tempo ainda era a mesma do dia aziago, do dia de azar, pois não se recordava de outra depois dessa. Qual era a data que ele cometeu o suicídio? 15 de fevereiro de 1890. Eis, porém, que a folhinha à sua frente, indiferente, mas expressiva, servindo a uma grandiosa causa, revelava ao Marte que estivera ausente de sua casa durante 13 anos. Família tinha dívidas altíssimas. Ele pensou só na dor dele. Ele queria se livrar da dívida. Mas ele, um homem de negócio, sabia que a família ia ter que responder e que eles iriam perder tudo. O amor pela família era menor do que a vaidade e o orgulho de recomeçar. Ficou uma mulher com um monte de criança. Vamos ver o que transcorreu. Atirou-se para a rua em correria. Batido e apavorado frente ao choque do pretérito passado, de encontro à realidade do presente, a mente conflagrada, excitada por inalienável desconsolo.
Indagaria dos vizinhos o paradeiro da família que se mudara de certo em sua ausência. Os lanceiros, porém, à porta, cruzando as armas, formaram barreira intransponível, interceptando-lhe a fuga impensada e obrigando-o a refugiar-se no interior do carro. Ele é um preso, lembra disso, ele é um prisioneiro. Aos protestos impressionantes do infeliz, inconformado com a prisão em que se reconhecia, acudiram curiosos e vagabundos do plano invisível. Tem fofoqueiro aqui? Continua fofoqueiro lá. Olha só o que aconteceu. Então eles viram aquela confusão, foram lá olhar. Acudiram curiosos e vagabundos do plano invisível. Vagabundos na condição não faz nada. Espíritos ainda homiciados, ou seja, fugido da justiça, nas camadas depressoras da terra, entre chacotas, zombarias, apupos, vaias e gargalhadas, atormentavam-no com incriminações e censura. Então, era mais ou menos isso aqui. Me ajudem. Vaias. Zombaria. É o dono, Entendeu? Olha o desespero dele. E os lanceiros, quietos, só faz parte. Não era o que ele queria? Ele não foi avisado? Agora aguenta. Lá ele não tinha isso. E gargalhadas atormentavam-no com incriminações e censura, ao passo que esclareciam o que acontecera àqueles a quem procurava. Ramiro de Guzmán e seus auxiliares não interferiram, no sentido de evitarem a Jerônimo o dissabor, o desgosto de ouvi-los, uma vez que a visita decorria sobre a responsabilidade deste quem? Jerônimo. Do Jerônimo. Lembra que foi avisado, tudo está sobre tua responsabilidade, inteira responsabilidade. E que somente lhes haviam recomendado garantirem o regresso à colônia dentro de poucas horas. Gritavam, vociferavam, gritavam os infelizes. Pretendes então esclarecer o paradeiro de tua muito amada família, ó miserável príncipe dos bons vinhos? Pois saibas, tu que daí foram todos enxotados há muitos anos, teus credores tomaram-lhes a casa e o pouco que para teus filhos andaste ocultando à última hora. Procura teu filho Albino na penitenciária de Lisboa, tua Margaridinha nas sarjetas do cais da Ribeira, vendendo peixes, fretes e amores, a quem se dignar remunerá-la com mais prodigalidade, explorada pela própria mãe, tua esposa Zulmira, a quem habituaste a luxo exorbitante para as tuas posses, e cujo orgulho jamais pôde afazer-se ao trabalho digno e à pobreza. Tuas filhas Marieta e Arinda, a primeira está casada, sobrecarregada de filhos enfermiços, a bracejar na miséria, a sofrer fome, espancada por um marido ébrio e boçal. A segunda, criada de hotéis de quinta ordem, a lavar chão, a brunir panelas, a limpar botas de viajantes imundos. Ouves e te espantas? Temes e te aterrorizas? Por quê? Que esperavas então que acontecesse? Não foi essa a herança que lhe deixaste com o teu suicídio, canalha? Então vamos acompanhar a situação dos filhos. A Margaridinha, que era a caçula, então a menina de 17 anos, está se prostituindo, orientada pela mãe. O Albino está preso. As duas filhas, uma trabalha no hotel limpando, um hotel de quinta categoria, e a outra casou com um cidadão que é um alcoólatra e que ainda agride ela. E os filhinhos estão tudo doentes. Tu imagina essa situação? Então estava ruim, ficou pior.
e entraram a enxovalhar, a afrontar o desventurado com insultos e vitupérios, ou seja, injúrias, quais vaias impiedosas, intentando atacar a viatura a fim de arrebatá-lo, no que foram impedidos pela guarda protetora. Os espíritos tentaram agarrar ele, Gente, não muda. Do jeito que tem desordeiro no mundo físico, tem no mundo espiritual. Não obstante, exigiu o rebelde pupilo da legião dos servos de Maria que o levasse onde se encontrava o filho. Esperança que fora da sua vida, aquele rebento querido, que ficara na florescência delicada das 10 primaveras, ou seja, tem quantos anos agora? 23 anos. Quando ele próprio, seu pai, houvera por bem abandoná-lo aos perigos da orfandade, matando-se. Convulsionado sob a ardência de pranto insólito, incomum, chorava e chorava muito. Compreendeu que era conduzido e que penetrava os muros sinistros de um cárcere, sem que houvesse podido distinguir-se se encontrava no Porto ou realmente em Lisboa. Com efeito, ali estava Albino, metido em cela sombria, implicado em crimes de chantagem e latrocínio. Latrocínio, gente, é o quê? Roubo seguido de assalto à mão armada. Condenado a 5 anos de prisão celular. Eu achei isso tão legal. Tem muita gente na prisão celular. Prisão celular. O Código de 1890 previa a pena de prisão celular para a quase totalidade dos crimes: reclusão, prisão com trabalho obrigatório e a prisão disciplinar, Chamava então prisão celular. E há outros tantos de trabalhos forçados na África, como reincidente nas gravíssimas faltas. Apesar da diferença marcante de 13 anos de ausência, Jerônimo reconheceu o filho, esquálido, pálido, maltratado pelos rigores do cativeiro, embrutecido pelos sofrimentos e pela miséria, atestado patético do homem desvirtuado pelos vícios. O antigo negociante contemplou o mísero vulto sentado sobre um banco de pedra, na semi-obscuridade da cela, o rosto entre as mãos. Dos olhos amortecidos, fitos nas lajes do chão, rolavam lágrimas de desespero, compreendendo o suicida que o jovem sofria profundamente. Extenso desfilar de pensamento, caliginosos, sombrios, corria pela mente do cativo, e dada a circunstância da atração magnética existente entre ambos, ele e o pai, pôde o hóspede do Hospital Maria de Nazaré inteirar-se das comovedoras peripécias dos acontecimentos que ao desventurado moço haviam arrastado a tão deplorável ocaso, decadência da vida social. Apenas saíra da infância, como se a presença da atribulada alma de Jerônimo impregnasse de advertências telepáticas seus dons insensíveis. Albino entrou a recordar, satisfazendo, sem o saber, os desejos do pai, que almejava inteirar-se dos acontecimentos e, como envergonhado das más ações cometidas, recordava o genitor morto havia 13 anos e ia dizendo ao próprio pensamento, enquanto as lágrimas lhe escaldavam as faces, e Jerônimo ouvia-o como se falasse em voz alta. Por que Jerônimo consegue captar o pensamento do filho? Mesma sintonia. Vamos ouvir, então, um pouco do pensamento que o Albino traz para a gente. Perdoa-me, Senhor, meu bom Deus, e vinde com vossa misericórdia socorrer-me nesta emergência penosa de minha vida. Não foi exatamente desejo meu precipitar-me nesse báratro, nesse inferno insolúvel que me ferretou para sempre. Eu queria ser bom, meu Deus,
mas faltaram amigos generosos que me estendessem as mãos salvadoras. Ocasiões favoráveis que me dilatassem perspectivas honestas. Vi-me lançado ao abandono depois da morte de meu pai, criança indefesa e inexperiente. Não tive recursos para instruir-me, habilitando-me em alguma coisa séria e digna. Sofri fome, e a fome maltrata o corpo enquanto envenena o coração com as ansiedades da revolta. Tiritei de frio em mansardas inóspitas, e o frio que enregela o corpo também enregela o coração. Sofri a angústia negra da miséria sem esperanças e sem tréguas. A solidão do órfão corroído de saudades do passado, envelhecido em pleno alvorecer da vida, graças às desilusões de múltiplos dissabores. Não me pude achegar aos bons, aos honestos e respeitáveis, para que me compreendessem e ajudassem na conquista laboriosa de um futuro digno, porque aqueles de nossos antigos amigos, a quem procurei confiante, me repeliram com desconfiança, entendendo que eu pertencia a uma descendência marcada pela desonra, pois, além do mais, minha mãe desvirtuou-se tão logo se reconheceu desamparada e só. Tornei-me homem depois de me entrechocar com os piores aspectos e elementos da sociedade. Precisei viver. Acicatava-me o orgulho ferido, a indomável ambição de libertar-me da miséria abominável que me acossava sem tréguas desde o suicídio de meu pobre pai. Vi-me arrastado às tentações perversas, mas que a minha ignorância e a minha fraqueza se afiguravam soluções salvadoras, e cedi às suas seduções, porque não tive o amparo orientador de um verdadeiro amigo a indicar o caminho certo a preferir. Oh, meu Deus! Que triste é ver-se a criatura órfã e abandonada ainda na infância, neste mundo repleto de torpezas. Meu pobre e querido pai, por que te mataste? Por quê? Não amavas então a teus filhos, que se desgraçaram com a tua morte? Por que te matastes, meu pai? Oh, não tivesse sequer compaixão de nós. Lembro-me tanto de ti. Eu te amava, eu sim. Muitas vezes, naqueles primeiros tempos, chorei inconsolável com saudades tuas. Tão bondoso era para com teus filhos. Se nos amavas, por que te mataste? Por quê? Por que preferiste morrer, lançar-nos à miséria e ao abandono, a lutar por amor de nós? Por que não resistisse aos dissabores, prevendo que tua falta desgraçaria teus pobres filhos, que só contigo contavam deste mundo? Se viveras e nos houveras terminado a criação, eu seria hoje certamente um homem útil, respeitoso e honesto, quando, na verdade, não passo de um condenado maculado pela desonra irreparável. Agora imagina, se coloca no lugar do seu Jerônimo. Eram vibrações sombrias e cauticantes, que repercutiam na consciência do pai suicida como estileites a lhe rasgarem o coração. Confessava-se culpado único dos desastres insolúveis do filho, e semelhante convicção se dilatava de intensidade em diástoles, em dilatação, torturante, à proporção que as recordações, emergindo das fráguas, das amarguras mentais de Albino, desfilavam quais retalhos de episódios dolorosos aos seus olhos, aterrados de trânsfuga, de desertor.
do dever. Jamais um homem na terra receberia tão significativo libelo acusatório, que é essa peça da acusação, presente ao tribunal da lei, como esse que o desventurado suicida a si mesmo lançava, validando a narração dos infortúnios descritos por meio das reminiscências do filho, e que as sombras do presídio circundavam dos lúgubres atavios, adorno dos dramas profundos e irremediáveis. Quer inferno maior? Cenas do próximo capítulo. Muitas lições, então não há muito o que se comentar, Eu acho que nós estamos na experiência agora de acompanhar as dores. Então, nesse movimento, as nossas atitudes, sejam quais forem, ela vai sempre repercutir sobre alguém, de forma positiva ou de forma negativa. E nós nos tornamos responsáveis por isso. Sempre. Então não existe um mal que nós venhamos a fazer sobre alguém que isso não vá trazer responsabilidade. Ontem no nosso evangelho nós estudamos as causas atuais das aflições e a leitura tão lógica dizendo que a grande maioria das nossas aflições são resultado da nossa imprevidência de hoje, das nossas atitudes de hoje. Então, saibamos de forma muito digna assumir as responsabilidades das nossas escolhas e dos nossos erros, que possamos resgatar, mesmo que nessa vida, as nossas escolhas, com consciência, sem reclamar, apenas sofrendo as consequências, passando e tirando as lições que devemos tirar. Mas por mais que estejamos vivendo um momento de muita dor, preferível viver a dor, sofrer, passar, aprender e sair vitorioso. Fugir é um ato sempre de covardia e ausência da fé. Porque por mais que a gente passe por dores, Deus, nosso Pai, sempre manda anjos, sempre manda sirineus, sempre coloca uma almofada para que possamos reclinar a cabeça. Foi bom, gente? Então vamos acompanhar o professor na nossa oração de gratidão, aos nossos amigos que estão acompanhando em casa. Durante a oração, pegue o nome da pessoa que você gostaria de interceder aí na sua casa, acompanhe a oração do professor Valdeir e envolva mentalmente esse ser que você quer interceder no momento da oração, esse ser que, por um ato indevido, cometeu o suicídio. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui estamos nós, antigos suicidas, e que ainda hoje, indigentes da alma, timidamente te buscamos, procurando a nossa reabilitação, pois que nos conscientizamos de que somos espíritos imortais, viveremos sempre, Senhor, e para te servir, e para ocupar um lugar na tua casa de amor, um lugar onde possamos honrar teu nome e ser dignos de ser chamados teus filhos. Aqui estamos, procurando aprender mais, através do estudo sério, reflexivo,
porque aprendendo mais, serviremos melhor. Essa é a proposta. Senhor, que as nossas vibrações neste momento possam se transformar numa força que possa alcançar os amigos superiores e, quem sabe, nossa querida Mãe Maria Santíssima, a tua Mãe querida, a fim de envolver a todos aqueles que um dia, ou no hoje mais recente, se precipitaram retornando através do suicídio. Que todos sejam amparados, Senhor, pela legião dos servos de Maria, pelos teus mensageiros abnegados, e que nós, ao nosso turno, possamos a cada dia plantarmos a boa semente e sermos dignos desta experiência que tu nos concedestes no campo terrestre. Envolve-nos com a tua paz, agora e sempre, que assim seja.